Bueno, en Colombia, buenas noches. Hoy vou predicar em catalão. É uma mescla de português com espanhol. Não é portunhol, catalão. Pero com a ajuda dele Senhor, buscar predicar despacio. E se alguma palavra que puedo pronunciar que não compreendo, Emílio mirou assim, creio que muitas. Então, por favor, colabora, Rebeca, Anselmo, sim? Porque há palavras que não, por exemplo, quando habla que puseram os cimentos, em espanhol, você sabe, sim? Pero em português é alicerce, alicerces. Então, há algumas palavras que às vezes, alicerce, que é alicerce? Cimentos, fundamentos, verdade? E seguimos aqui com o tema dele, Kairos de Deus, o tempo de Deus. Ayer, os que estavam, há dois tempos que o grego descreve: Cronos e Kairos, o Kairos. Cronos é o tempo normal. Aí vem a palavra cronômetro. Segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos. Pero agora há uma outra palavra que o grego descreve, que é Kairos. E que é Kairos? Kairos o Kairos é o tempo de Deus, que é eterno e que a vontade de Deus para nossas vidas é que nós, aunque estamos limitados por a hora, por el cronos, assim como o Senhor também estuve, pero nosso Senhor Jesus, aunque estava bajo a normalidade del tempo normal, del crono, o cronos, sempre foi homem perfeito, sem pecado, barro, completamente ao kairos de seu Padre, de Deus. Verdade ou não? Então, esse é um chamamento para nós outros nesses dias, para que busquemos nos ocupar com o kairos de Deus. Porque vivemos dias de demasiadas distrações. Nunca a sociedade, ou se pode dizer, a humanidade, tem enfrentado tantas distrações como nesses dias. Aí estão a quantidade de aplicativos que temos, por certo, muito buenos. Há coisas muito buenas. Há um aplicativo que tenho da Bíblia que puedo poner 48, 52 versões. Há coisas que se pode aplicar muito bem. ¿Sí? Se não fosse assim, voltaríamos para o código Morse. Pero o tempo passa aí. E, claro, a tecnologia vai avançando, pero o problema é quando a tecnologia toma conta de nós outros, as aplicações, as redes sociais, e aí começamos a gastar nosso tempo com coisas que não se devem gastar. Essa é a realidade. E, de verdade, o mundo está de tal forma nesses dias que eu creio que pode ser equivocado, mas Satanás está até descansando bastante. De pronto está aí em uma praia, em uma hamaca, tomando sua água de coco, e nós outros fazendo tudo aquilo que ele deseja que hagamos. Não está? A igreja não tem lhe dado muito trabalho. Mira, quando o Senhor Jesus habla que as portas de Hades não prevalecerão prevalecerão, sim? Contra a igreja. ¿Se acuerdan dessa passagem? E as portas de Hades não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, na sociedade e o mundo que vivemos, parece que essas portas
ganharam pés. E o mundo que estamos vivendo, e da forma como a igreja tem se comportado, como que essas portas impeçam a igreja. Pero nosso papel é ser aquilo que o Senhor Jesus falou. Não prevalecerão, e a igreja tem a responsabilidade. E as portas do inferno. Essa é a nossa responsabilidade. Me hago entender? Isso é algo muito sério. A vida cristiana não é algo sencillo. Perdão, é algo sencillo, muito sencillo. Como dizia o irmão Ehrenreich. Como diz, todavia o irmão está vivo. Pero não é fácil. Isso não é um jogo de futebol. Onde tem uma cancha, estão todos os jogadores e há uma prorrogação. Não. O tempo de Deus é um tempo que vem hasta aqui. Hasta aqui. Nosso Deus atua dessa forma. Recuerda que quando o Senhor usa Davi, de certa forma, para sacar el arca, aliás de Siló, não era Siló que estava? E aí está Usá e Aiô. E correm el arca e põem num carro de... Não era para pôr um carro de boi, pero lo puseram. A pergunta que hago: por que nesse exato momento onde eles põem as mãos em el arca e estão fazendo algo completamente absurdo aos olhos de Deus e põem dentro dele carro, por que não passou nada? Por que não morreram ali? Era para morrer ali. Verdade ou não? Não nos hace pensar, ser uma interrogação, as coisas que passam nas Escrituras, pero no exato momento onde há basta de Deus, porque Deus às vezes tolera muitas coisas de nós outros, e colocamos a arca de Deus em carro de boi, hacemos as coisas de Deus levianamente, pensamos, não, que para que isso? Não, está bem, não. Quando esse carro de boi passa na eira do mar e assim, e a arca se move porque halló o irmão de Uzai adelante e Uzai por detrás. E quando a arca se move, hasta aí. Basta. Hasta aí caminho com vocês. Então, o tempo de Deus, aunque seja su kairos, é algo muito delicado. E é a responsabilidade de cada um de nós outros cumprir o nosso chamamento. Verdade ou não? Isso não é um jogo, irmãos. A vida cristã é algo muito sério. E teremos que ser responsáveis por todos os nossos hechos. Isso é. Então, seguindo o tema aqui, do enigma de Amasa, passando pela procrastinação, e quando terminando aqui no versículo 12 e 13 do capítulo 20, é 2 de Samuel, capítulo 20. Perdão, 2 de Samuel. O que passa aqui? Para os que não estavam ali. Amasa foi convocado por Davi para que desse prisa para tratar o tema da rebelião de Seba. Seba se escapou para uma cidade e agora Davi chama Amasa. Depois vocês com o tempo leiam esse capítulo, amém? Se querem ler. ¿Sí? Bueno, e Amasa foi convocado. Vaja, Amasa, de una. E Amasa, 3 dias e já não hace nada todavia. Procrastinou, e às vezes nós outros procrastinamos
as coisas de Deus? Mañana. É o Bacurau, né? Aqui em Paraguai, o irmão me explicou, é aquele que bicicleteia. Mañana foi. Se sempre cancelando as coisas dele, Senhor. Verdade ou não? Somos da natureza procrastinar as coisas. E mais de Deus. E às vezes com nossos compromissos também. Verdade? Então, se a massa se retarda aqui, e Davi, o que passa? Não. Abissai, vaja, adelante que essa coisa não se... As coisas de Deus, às vezes, há coisas que o Senhor, bueno, em sua paciência permite, pero as coisas de Deus são coisas já. Hagamos, vámonos. Não foi que passou com eles quando saíram, juntamente com Zorobabel, a dia como estava falando? Vamos construir a casa de Deus, vamos levantar a casa de Deus. Chegam em Jerusalém, cada um vai para sua casa, 7 meses depois levantam o altar, por causa de umas circunstâncias, levantaram o altar, já regressam de novo para sua casa, 2 anos, aí vão mirar as estruturas do templo, 2 anos. E isso vai passando os anos, 18 anos, o Senhor levanta a Reu e Zacarias, porque sempre procrastinando. E uma frase que utiliza o Senhor pela boca de Arreu. No livro de Arreu, fala assim, ustedes dizem que não é tempo e tempo, 2 vezes, que não é tempo e tempo de edificar a casa de Deus. Imagínate, 18 anos. 4 anos, por fim, levanta um templo. Esdras toma 58 anos para chegar a Jerusalém. Ou seja, 58 anos só com o templo. Onde estão os sacerdotes? Aí chega Esdras, 58 anos depois. E todavia os muros estão destruídos, llenos de escombros, e não sei como Esdras sigue 13 anos aí, ministrando ao Senhor. Não entendo bem essa coisa. Porque às vezes, se o Senhor te chama e tu não vá, Ele vai chamar outro. Não pensa que nós outros somos insubstituíveis. Para os assuntos de Deus, nos chama. Pero, deixa primeiro sepultar meu papá. Oye, deixa os que não são espirituais enterrar os mortos. Isso que o Senhor está falando. Pero não. Verdade ou não? E estão ministrando ao Senhor entre os escombros, e o Senhor utiliza o irmão de Neemias e diga e Neemias, como assim? Sim, os muros estão destruídos, todas as portas foram queimadas. Sempre ele procrastinando. Não, tenho que ir. E claro, o semblante dele cai delante de Artaxerxes. E isso era algo peligroso. Delante de um rei, Medo-Persa, ele semblante cair. O que passou contigo, Neemias? E Neemias abre o coração. Antes de falar com o rei, há um detalhe importante. E Neemias orou. Creio que foi a oração mais relâmpago da terra. Não sei. Foi instantâneo. E Neemias orou e respondeu. Por certo, era um homem que andava constantemente em espírito de oração. E falou que tinha, e agora vem Neemias para restaurar os muros 13 anos depois. 70 anos sem restaurar os muros. Estou apenas fazendo uma recapitulação aqui. Amém? E por fim, 52 dias terminam os muros e as portas. E agora, quando nos deparamos aqui com essa situação de Amasa, porque não tem só a procrastinação, porque também dentro de todo esse contexto de tudo que encontramos nas Escrituras, também entendemos a questão das distrações. Isso é um peligro
para nossas vidas cristianas. Distrações. E o que passa aqui, quando Abissai vai se acercando, Joabe vem, e Amasa era primo. Olá, meu primo querido. E Joabe vai e abraça ele como ele era surdo. Surdo. E vai com um punhal e rasga de uma só. De uma só e já atingiu o coração. Desde o ventre, barra e as entranhas saíram. E é o que passa aqui. E a massa cai, jacia revolcando-se em seu sangue, versículo 12. Em metade del caminho, e todo ele que passava ao ver-lhe se detenia. Ou seja, que a massa, todo o exército tinha que ir rápido para resolver a situação de Seba. E agora, diante dessa situação, a massa está nele caminho e todo o exército que está ali, os soldados param. E todos estão mirando a massa. E tudo o que passava ao ver ele se detenia. E vendo que aquele homem, que todo o povo se parava, aí tinha um personagem aí, que era um dos ajudantes de Joabe, apartou a massa dele caminho ao campo e sobre ele uma vestidura, porque não só tinha que sacá-lo, como tinha que cobrir toda essa situação. Então, era uma distração. E as distrações nos impedem de cumprir o propósito de Deus. Verdade ou não? Isso é algo. A falta de nossa vida com o Senhor e as distrações, muitas das vezes nos afastam dele. Apartam del kairos de Deus, da vontade de Deus, e quedamos extremamente vulneráveis às astutas ciladas de Satanás. Mira, esse cântico que cantamos, o primeiro, sobre que eu tenho sede, sim, necessito. Um detalhe interessante, no Salmo 42, não sei se eu leio alguma vez aqui, não sei, já tem tanto lugar que abro, que é o Salmo de Masquil, é um Salmo de Masquil, que é um Salmo Masquil, que significa os Salmos de Masquil. São 14 Salmos de Masquil. Que são salmos doutrinários, salmos de ensinança. E aí encontramos essa situação del servo. Sim. A mim me gusta a versão internacional e outras versões que falam assim como o servo raleante. Raleia, sim? Assim como o servo raleia. Os servos, as corças, todos esses animais são extremamente sensíveis. Tu, para fazer uma análise de sangue de um animal desse ou o que seja, tu tem que anestesiá-lo, porque se tu lo corre de uma, tem um infarto. Infarta. Todos esses animais desse gênero, dessa espécie, gênero e espécie, sim? Então, é interessante. Então, assim como raleia por el agua, assim eu, assim minha alma por ti, Senhor. Por quê? Há uma característica interessante nesses animais. Quanto mais tempo passa sem água, começam a exalar um olor muito forte. E esse olor que exalam a palavra está correta? Exalam, né? Se tornam vulneráveis se tornam presas a los leones, a qualquer outro animal que é um depredador. Amém. Graças, minha irmã. Qualquer depredador. Interessante, é verdade, a comparação? O que isso quer dizer?
se nosotros não nos alimentamos do Senhor, e se nos distraímos com tantas coisas que não temos que nos distrair, e com isso vai nos apartando da verdade, da palavra, de nossa vida com Deus, e começamos a exalar um olor, e Satanás, de uma facilito. Interessante, é verdade? Quantas distrações temos? Eu pus algumas aqui, pero há uma quantidade de distrações. Doutrinas. Doutrinas? Como assim? Doutrinas podem distrair uno? E aí umas coisas também, umas coisas, eu estava me falando umas cositas aí que eu não sei por que os irmãos entram em umas coisas, irmão, que não nos compete. Uno quer legislar donde Deus não legisla. Uno quer juzgar as coisas donde tu não tens que juzgar. Não, este vai para o inferno, este vai para o cielo. Não, este é ciçanha, este é trigo. Nós por acaso temos alitas aqui? Quem é que vai separar a ciçanha do trigo? São quem? Los? Hasta donde sei, não somos angelitos. Me hago entender? As doutrinas secundárias. O que são doutrinas secundárias? A salvação é eterna ou não é eterna? Eu costumo utilizar a expressão doutrinas relativas, pero Rodrigo Abarca me reganhou e falou, não, relativa não, Celso, secundárias. Bueno, está bem, secundária, Tiago. E as absolutas? Não, absoluta não, primárias. Deus santo. É meu amigo, pero bueno. Então, a salvação se perde. Aí outro, da linha calvinista, tu, né? Não, não se perde. O arminiano, se perde. Mira, e vai apresenta um versículo, e o calvinista apresenta outro, e vem por aqui, irmão, não vão chegar, na matemática se chama denominador comum, vão ser arrebatados e não vão chegar num ponto que não vão chegar mesmo, porque a unidade não é por la fé, a unidade da igreja é por el Espírito. Rogo-vos, pois, parece, já ouviu Pablo de rodilhas para a igreja de Efésios, em Éfeso? Algo está passando na igreja? Rogo-vos, pois, amados irmãos, que guardeis a unidade del Espírito, por favor, por el vínculo de la guerra, não, de la paz. E pum, 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 hasta que todos cheguemos à unidade da fé. Como termina? No pleno conhecimento de. E a unidade da fé que está aqui não é se a salvação é eterna ou não é eterna. Ou se o arrebatamento da igreja é antes, mesotribulacionista e pós-tribulacionista, o meso também tem 3, 7 arrebatamentos aqui, uma confusão de arrebatamento, irmão, que tu queda assim, qual que eu vou? Essa aqui, essa aqui? Eu sou vencedor ou não sou vencedor? O milênio ou milenista, como que é dessa questão aí? Há coisas que de verdade também, como a doutrina universalista, eu quedo um pouquinho mais. Aí já, que até Satanás vai se salvar, por favor, né? Aí já passa um pouco. Me haga entender? E começam os irmãos a pelear por coisas que não devem pelear. O arrebatamento é antes, durante ou depois? Qual é a resposta? Irmão, qual é o fundamento principal para que um cristiano seja arrebatado? Que esteja em Cristo. Que esteve em. Agora, se é antes, durante ou depois, se ele está no Senhor, amém. Glória a Deus. E empeça as divisões por algo que é relativo. Perdão, secundário. Está gravando, perdão.
Não temos que estar perdendo tempo com essas coisas. Na certa ocasião, saltando nessa questão, o que tem que ser fiel na questão dos fundamentos é o que é primário. O que é primário? La Trinidade. El Padre es Deus. El Hijo es Deus. El Espírito Santo es Deus. Um solo Deus. 3 pessoas. La encarnação do Verbo. La ressurreição. O que mais? La segunda venida del Senhor. Isso são coisas que não se pode abrir mão por nada deste mundo. Por quê? Do que os cristianos no passado que eram martirizados, qual era o princípio da pena de morte para eles? César é Deus. Ave César! Ui, não pode levantar a mão na hora assim, não. Não. Ave César, nada. Ave Jesus Cristo. Quê? Salve Jesus. Para la cárcel, mátalo. Não era assim? Não iam para a cárcere por a questão do que era secundário, iam por aquilo que era absoluto. E por isso eles não negavam. Hã? Primário. Graça, Miquel. ¿Viste? Então, esse é um ponto. Outro ponto. Há coisas que... Por exemplo, uma certa ocasião onde eu estava em São Pedro da Aldeia, um irmão chegou para mim e perguntou, Celso, o que te parece a marca de la bestia? Aí entramos na escatologia. Não sei. Nunca parei para pensar nessa coisa. Pero, não sabe o que é a marca de la bestia? Será que não é isso? Será que não é aquilo? Outros dizem é o Mastercard. É a vacuna que aplicou e entrou um chip em ti, a hora Satanás está te monitorando pelo GPS, sabe de onde tu está. Coisas assim. E eu, quando eu cheguei, antes de começar a predicar, muitos irmãos assim, hermanos, por favor, antes de começar a prédica, levanta a mão acá, levanta a mão, aquele que tem a certeza absoluta que vai receber a marca de la bestia. Assim, levanta assim, eu vou receber, irmão. Alguém levantou? Claro que não. Porque, irmãos, nós outros recebemos um selho que é sobre todo e qualquer outro selho, que é o selho do Espírito Santo de Deus. E se temos o Espírito Santo de Deus, para que nós outros vamos estar nos desgastando com algo que são os impíos que lamentavelmente vão receber? Não tem sentido. Verdade? Então, isso é algo que distrai os irmãos. Coisas que são suposições, e tudo isso vai distraindo e vai nos impedindo de avançar nas coisas de Deus. Sim? Política. Aqui não sei, pero em Brasil e Colômbia, Deus santo, os irmãos é uma polarização. Hoje vivemos um mundo polarizado, verdade? E Satanás lhe gusta isso, polarizar as coisas, sim? De vida e vencerei, e venceremos, sim? Não é a doutrina de Karl Marx? De vida e ganhamos. Se pode chamar de doutrina, né? Sim? É terrível. Os irmãos começam a pelear entre si. Não, você é de esquerda. Não, tu é de direita. E não sei. E perdendo tempo com essas coisas. Terrível. E peleando entre si. La pandemia, por favor. Os irmãos se dividindo por uma questão de la vacuna. Uma irmã chegou para mim e perguntou, irmão, o que te parece a vacuna? Vacuna ou não vacuna? O que diz Romanos? Aquele que se vacuna, não julgue ao o que não se vacuna. E o que não se vacuna, não vai julgar o que se vacuna. E ponto final. Que coisa! E aquilo como uma Satanás.
Que maravilha. Graças, amiguito. Tu também. Obrigado. Obrigado em português. Hágala. Dale. E nós outros fazendo o que não devemos fazer. Sim. Agora tomamos um aspecto do tempo de Deus. Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos. Algumas coisas muito interessantes sobre a questão do Kairos de Deus. Sim? Hechos, capítulo 16, versículo 6. E atravessando Frígia, mira, Pablo está em sua obra missionária. E lá, província de Galácia, aí diz aqui, lhes foi, porque estavam com outros, proibido por el Espírito Santo hablar a palavra em Ásia. E sabe que igreja é essa primeira que ele ia passar? Algumas traduções lo ponem, Éfeso. Hoje, que coisa rara. Quer dizer que o Espírito Santo aqui, mira, Pablo, calhadito. Não vai entrar em Éfeso a hora. Daqui uns meses, sim, tu vai entrar. A hora não. Siga. Donde uno tiene que tener, está debaixo del carisma desse ajudador que temos, do Espírito Santo, verdade? E ele determina o que tem que ser. Mira que situação outra interessante acerca do tempo de Deus. Pablo e Silas chegam em Filipos e passa o que passou e vão para el cárcel. El cárcel, sim? Ou la cárcel? La cárcel. Não foi assim? Pero, saltando algumas cositas por hora. Quando chega por la manhã, os magistrados enviam umas pessoas para liberar eles del cárcel. Não foi assim? E por que Pablo vai e habla assim? Não, que os magistrados venham. Eles nos juzgaram, nós outros somos cidadãos romanos. O que disseram eles é crime. E vai sair mal para eles. Claro, os magistrados temblaram de uma. Pergunta que hago. Por que Pablo e Silas, que eram cidadãos romanos, porque se fora com Barnabé, ia quedar um pouco complicado. Que coisa, né? Como o Senhor, as coisas vai movendo. Aí Barnabé teve uma situação ali em Antioquia, ele tocou, correu a Marcos, se foi, e Pablo vai com Silas. Nossa, às vezes nós outros muito não entendemos o que Deus hace, pero hace para sua glória. E aí está Silas, no lugar de Barnabé. Então, por que Pablo não falou antes? Eu penso, irmãos, que é um homem que está barro ao Espírito Santo, ao Kairos de Deus. E o Espírito Santo fala para Pablo assim no seu coração, quieto. Mas eu sou romano, quieto. Eu vou levar toda essa 40 quarentenas de menos uma de chibatada no lomo, não sei como se chama aqui, azorrague, tudo isso, latigaço. Senhor, eu tenho que levar tudo isso, Senhor. Azotes. Eu creio que eu haria isso. Senhor, eu sou romano. Mira, vou mostrar minha. Mira aqui, ô infeliz. Aqui, ó. Cidadania romana. Tira sua mano de mim. O que passa contigo? E Paulo e Silas. Mira. Aí pode ser que às vezes nós outros não entendemos muito o propósito de Deus. E creio que eles tampouco. Bueno, calhado quedamos. E quando empeça a alabar o Senhor, às 12 da noite, não foi assim? E começou a temblar. Poder sobrenatural de Deus por o silêncio de dois homens,
Deus pode fazer as coisas. Quando nós hablamos de mais, Deus não pode fazer nada. Pero quando nós nos callamos, quando tem que ser como o Senhor delante de Pilatos, sim, Pilatos habla, Senhor Jesus, que é a verdade? Quem é a verdade? E Jesus, tenho que dizer nada. Como ovelha muda, subiu em silêncio. E que tem que falar para Pilatos? Se sou eu? Esse calvito miserável, que está pensando que é esse? Cai fogo do céu e queima logo esse miserável. Vou dizer para ele que é a verdade. A verdade é fogo, mata! Somos assim, irmãos. Nós não conseguimos nos calhar delante das pruebas, delante das perguntas, onde temos que quedar callado, nos conflitos, queda de callado, silêncio. A terra tembla, las cadenas caem, poder terrível, um carcereiro chega, aí. Era esse. Senhor, agora entendo essas 40 chibatadas. Era por esse e por sua família. Ai, sim, às vezes, irmão, a palavra, a mensagem da igreja vem e pode ser que o Senhor está mirando apenas um solo. O Senhor está. Às vezes pode ser que não está mirando para todos. Basta uma só ovelha para escutar sua voz. E esse homem recebeu o Senhor por silêncio deles. Depois sim, pode falar. Verdade? Amém? O Espírito Santo estabelece el Kairos. Ele tem o controle e o poder de tudo. E nós temos que aprender a estar sujeito a Kairos de Deus. Quer outra segunda situação? Kairos sobre Kairos. Como assim? Qual a decisão correta a tomar? 2 de Coríntios, capítulo 12. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Hoje não é esse, não. 2 de Coríntios? Ou é 1 de Coríntios? Perdão, irmão, deixa-me ver aqui, não encosta. Segunda de Coríntios, capítulo 12. Sim? Segunda de Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Perdão, irmãos. Quando fui transcrever aqui, pus o capítulo mal. Olha que coisa interessante. Quando cheguei a Troas para predicar o evangelho de Cristo, aunque se abriu porta en el Senhor, o Senhor abriu uma porta. Amém? Aí está o Kairos de Deus, a oportunidade para predicar a palavra. Por quê? Pablo toma uma decisão contrária à porta que foi. O Senhor abriu a porta, aí foi. Não tive repouso em meu espírito. Senhor, não vou entrar em Troas. Porque não encontrei meu irmão Tito. Assim, despedindo de eles, partiu para a Macedônia. Que raro, verdade?
Verdade ou não? Necessita ser uma exegese do texto aqui? Chegou em Troas, aí uma porta aberta, onde está Tito? Não está? Não. Tenho que ir atrás de Tito, meu companheiro, meu amigo. Não, não puedo. E o outro chega, Pablo, a porta está aberta, essa é a oportunidade. Não, não. Tenho que buscá-la, Tito. Quando Deus nos concede essa liberdade tão hermosa de livre arbítrio, perdão, calvinista. Então, me suportem, amor. Menos que tua irmã não está aqui, né? Senão está. Hago ou não hago? Hã? Me explica isso aqui, Calvino. Com todo respeito, amém? Não estou contra os irmãos, não me interpretem mal. Pelo aqui apenas sendo. Quando um não pode tomar decisões sobre o próprio Kairos de Deus e entrar em outro Kairos, que Deus vai ter respeitar. Sim? Como pode que o Senhor diga para Moisés, mira como nós outros estamos barro uma nuvem de testigos, e estão os ángeles caídos, está Satanás, está tudo isso mirando nossas ações e tudo, e chega o Senhor para Moisés, Moisés, vou parafrasear, perdoe-me, vou matar todo mundo, vou acabar com todos aqui, não vai sobrar nada, só tu. Mais ou menos isso, não foi? E que hace Moisés? Por fim vou me livrar desses cabritos. Glória a Deus! Eu quero só ovelhas, Senhor, mata agora mesmo. Como Juan. Você acuerda de Juan? Mira que hace Juan. Senhor, se queres oremos, o apóstolo del amor. Muito amoroso, verdade? Um amor perfeito. Senhor, se queres, oremos e barra fogo do céu e mata todos esses miseráveis de samaritanos. Vai sobrar um samaritano aqui, mata todo. Vocês não sabem de qual espírito vocês são. Depois, o Senhor é o Senhor. E quem tem que ir em Samaria predicar acerca do bautismo e orar pelos samaritanos para receber o Espírito Santo? Juanito, Juan e Pedro. Não foi assim? Eu quero imaginar a cara de Juan quando chega em Samaria ali com os samaritanos e Senhor, tem misericórdia. E eu que pedi para cair fogo para matar os nossos irmãos. E aí está Moisés também debaixo de uma situação. E que hace Moisés? Que? Não, Senhor. Senhor, não, Senhor. Que vão dizer as nações acerca de ti? Por acaso nosso Deus não é onisciente? Por acaso Deus não sabe, não conhece todas as coisas? Crê que o Senhor, em sua humanidade, de certos pontos, não tinha o poder da divindade? Também sobre ele, pelo que lo retenia? A ele hace la sanidade de um cego que está à entrada de Jericó, pero apressurado, penso que Jesus, muito apressurado, vai passando por dentro de Jericó e ele sabe onde tem que parar. E onde ele para? Em um árvore. Zaqueu, bate daí. Já vou pousar em tua casa hoje? Bate. Ou crê que o Senhor Jesus falou para Zaqueu assim, Zaqueu, bate a hora. Com toda essa voz llena de amor. Zaqueu. E quando Zaqueu entra nessa casa que está llena, eu quero imaginando o Senhor sentado ali, tranquilo. E Zaqueu, quando mira os olhos de Zaqueu, se batem com os olhos dele, Senhor, como chamas de fogo que são os olhos nosso Senhor. E lo toca os olhos de Zaqueu, não tem mais nada que ser. Senhor, tudo o que tenho, entrego. Quando nossos olhos se encontram com os olhos do Senhor, irmãos, cambia tudo, verdade? Amém? E de onde pode ver os olhos do Senhor?
nos ojos de tu hermano. Sim ou não? Quando teu irmão te mira com aquele olhar, com aquela mirada llena de amor, és ele, Senhor, é nele. Amém? O Senhor conhece tudo. O Senhor tem o tempo para todas as coisas. E Ele define tudo. Amém? E é o que pode cambiar. Sim? Mira o que passa em Marcos, capítulo 6. Marcos, versículo 45. Em seguida, hizo a seus discípulos entrar em la barca e ir delante de ele a Betsaida, em la outra ribeira. Entretanto, que ele despedia a multitud. E depois que lo houve despedido, se foi ao monte orar. E claro, na altura que está o monte, está vendo o lago. Aí está o lago de Genezaré. Ou, de certa forma, interessante é que já os outros escritores dos evangelhos, como Juan e Lucas, não, Lucas, Juan lo põe como o mar da Galileia, certo? Pero Lucas, como era mais, sabia que não era um mar, era um lago. Mira como que o Espírito Santo respeita a visão de uno. Isso não vai contra a inerrância bíblica. Pero o Espírito Santo respeita a nossa forma de ver. Se Juan lo via como mar, porque chega um geólogo, um especialista, que isso não é mar, homem, Juan, isso é um lago, não sabe que é um lago? Não. Cada um tem uma forma de ver, o Espírito Santo é muito nobre e respeita coisas que às vezes vemos de uma forma, pelo que não afeta nada. Amém? Se lo vê como mar, amém. Se lo vê como lago, amém também. Então, essa hora o Senhor Jesus vem na noite e a barca estava no meio do mar e ele solo em terra. E vendo-os remar com grande fadiga, porque o vento era contrário, isso passa muito no mar da Galileia. Como está debaixo, isso está já empieza a estar por barro de nível do mar. Por isso que o Jordão significa aquele que barra. Então, o Jordão está ali e vai barrando do mar da Galileia, e vai barrando, até chegar ao Mar Morto. Mais de 300 metros por debaixo do nível do mar. Então, isso está barro uma cadeia de montanhas, então as tempestades, é muito fácil entrar tempestades. E a hora entra uma tempestade, eles empeçam com grande fadiga, porque o vento era contrário, e cerca dela quarta vigília, que horas aí? Quarta vigília que seria? Deixa-me ver aqui, quarta vigília. Deixa eu ver aqui. Sim. Três da madrugada. Sim. E Jesus se acercou a eles caminhando sobre a água. Sua intenção, porque estou olhando na vivente, sua intenção era o quê? Passar de largo. Como assim? Primeiro, estão em la mitad del lago. Jesus vem o quê? Caminhando sobre, não vem volando. Verdade? Não aparece dentro da barca assim, igual passou com Filipe. Quando predicou para o eunuco, não foi que passou? E de repente, a 18 quilômetros que está Azoto, aparece ali? Física quântica. E foi. Transladado. Verdade ou não? Poder de Deus, sobrenatural. Amém? E agora Jesus vem caminhando sobre as águas. E debaixo de uma grande tempestade. 7 quilômetros. Hasta allá.
Kairos de Deus. Tempo de Deus também. 7 quilômetros você gasta o quê? Mais ou menos o quê? Quanto, mais ou menos, irmãos? Caminhar 7 quilômetros. Quase 2 horas, verdade? Hã? Vamos ajudar um pouquinho aqui. 1h30. Então, quase 2 horas, verdade? E arruma uma tempestade, eu creio que, claro, vai subindo as olas, e barrando as olas, e vai subindo a ola, porque ele não vai atravessando as olas. Ele vai seguindo o contexto físico. Verdade? Ele respeita, em parte, a física desse contexto, pero rompe com a física de caminhar sobre as águas. Porque ele é o Deus supremo. Ele quebra a matemática. Com 3 pancitos, ele alimenta 5.000. Câmbia a química. H2O se transforma em C6H6O6. Bino. Foi? Sobre a química, sobre a matemática, sobre a lei da física. Esse é o Senhor. E queria passar de largo. Ou seja, ele não queria entrar dentro da barca. O que quer dizer? O que significa isso para nossas vidas? Às vezes, pensamos que o Senhor tem que nos responder assim, ó. De ona, Senhor. A hora. Pero lhe toca caminhar 7 quilômetros. Há um tempo. O Kairos de Deus tem seu tempo também específico. E temos que entender o tempo de Deus. Amém? E ele quer passar adelante. O que quer ensinar para eles? Mira, a que vocês estão barro da tempestade, a que estão passando por provas, por tribulações, por provações, lo que seja, eu estou com vocês, sigam-me, temem, venga, sobre a tempestade. Pero, como quedaram amedrontados, llenos de pavor, por causa, uma versão assim, e por causa do temor deles, ele regressou, entrou na barca, e acalmou a tempestade. Bueno, às vezes nós não queremos passar a experiência do inverno. É necessário passar o inverno, porque depois do inverno vem a primavera. Mas às vezes o Senhor conhece nossa estatura e ablanda o inverno e já entra a primavera. Mas o importante é aprender com o Senhor em la primavera, aprender com o Senhor en el verano, aprender com o Senhor en el otoño, aprender com o Senhor en el inverno. E vai prosseguindo em estatura e em conhecimento de Deus. Mas às vezes é por nossa dureza, por nossa fragilidade, por temor. O Senhor, bueno, o inverno está muito duro para ti? Sim, Senhor, está duro, por favor. Primavera, tá bom, primavera. Não aprendeu todavia a lição. Te falta aprender mais. Mas está bem. Nunca vai nos dar mais allá do que podamos suportar. Amém? Esse é nosso Senhor. Ora, quando Deus determina algo, sempre tem seu efeito. Quando Deus determina alguma coisa no seu Kairos, sempre vai ter um efeito. E se é de Deus, bueno, aunque para nós pareça algo terrível. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Aí, irmãos, uma pergunta. Hasta aí estão entendendo o catalão? Que bueno. Outro idioma que estamos aprendendo, verdade? Os paraguaios são os únicos trilingues. Guarani, espanhol, catalão, português, 4. Amém? Mira o que passa aqui. A igreja em Antioquia de Síria. Mientras tanto, os creyentes que foram dispersados, versículo 19, durante a perseguição que houve depois da morte de Estevão, outra versão habla distinta. Que outra versão habla aí? Alguém tem a Reina Valera como habla? Viajaram
tão lejos como Fenícia, Chipre, Antioquia. Ou seja, que a morte de Estevão, aí tem mais de 10.000 creyentes judios em Jerusalém, já convertidos, e o Senhor agora necessita calentar a coisa. E Estevão é o instrumento de Deus. Pero como assim? Sí. Pero lo mataram. Pero foi instrumento. Porque nas manos de Deus, quando é Deus, a muerte engendra vida. A muerte sempre vai engendrar vida. Mira o que passa com Uzá. Morreu, se arrebentou. E Davi, Deus santo, que isso? Senão a coisa ia como ia, vá como vai. Aí, Uzá foi um instrumento de Deus, de certa forma, para engendrar vida e revelação. Não, tem que ser os sacerdotes. 4, cada um com o peso da arca, porque o peso vem e vai carregando um assim, vai carregando a arca. E claro, os que são nós outros somos levitas, temos que carregar, e esse peso que vem sobre eles, vem, desce até o coração de um e vai, e larga. E aí entendeu que tinha que ser dessa forma. E qual é a maior revelação da morte que trouxe vida a nós outros? Jesucristo. E agora, como uma figura, Estevão, como essa figura usada por Deus, por causa disso, empieza uma perseguição. Então, os judeus começam a sair de sua comodidade. Estão muito cômodos. Hay que calentar essa coisa. Como que o Senhor vai regressar? O Senhor regressa e vai buscar uma noiva com um atavio como? Como? E sem o quê? E como você saca a ruga de uma roupa? Caliente, caliente. Vai calentar tudo, vai. Vamos estar bem calentados. Para o bem de seu reino. As pruebas vendrão, hermanos. Se somos os escorridos para ser os mártires, glória a Deus. Porque se somos escorridos para ser os mártires, Ele vai nos capacitar para sermos mártires. Isso é a verdade. Assim como capacitou nossos irmãos no passado, que llenavam e enfrentavam os leões e llenos do Espírito de Deus. Assim é. E agora Estevão é um instrumento que passa aqui. No versículo 20, sin embargo, alguns de los creyentes que foram a Antioquia desde Chipre e Cirene, eles começaram a predicar aos gentiles acerca do Senhor Jesus. Ou seja, que eram ali judeus, e um grupo de judeus, não, nós só vamos predicar para os judeus, e ponto. Bueno, pero esse grupo de irmãos, aqui habla o nome de quem são? Não, nós sabemos quem somos. Sabe por quê? As estacas nunca aparecem. As estacas do tabernáculo estão todas sobre a terra. Barro la terra, perdão. Barro la terra. E as estacas não aparecem. Pero se tu saca as estacas, o tabernáculo cai. São homens, mulheres que não aparecem, que nós outros não sabemos o nome. Daniel Nashe, por exemplo. Quem é Daniel Nashe? Eu não sei quem é Daniel. Eu não sei quem é Daniel. Não sabe quem foi Daniel Nashe? Nenhum. Se tu for olhar na tumba desse irmão, é uma tumba chiquita. Pero se tu for na tumba de Charles Finney, Pero Charles Finney só logrou predicar o evangelho e as cidades se convertiam toda uma cidade por causa de Daniel Nashe. Porque esse irmão chegava 3 dias antes, buscava um lugar, de preferência em uma taberna, onde tinha um lugar, como se chama isso que vai barrando ao sótano? E ali quedava 3 dias orando, orando, orando e orando. Na certa ocasião, uma senhora, dona de uma taberna, quando chegou, Charles Finney perguntou para Charles, hoje tiveram um homem aqui, junto com outro amigo. Sim, pero raros. Me pediu para que barrasse e quedasse no sótano, e eu me preocupei porque estavam como 3 dias já.
E me tocou barrar para ver o que passava. E diz essa senhora, e ela contando para Charles Finney, que foi considerado um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Conhece a história? Sim, tu conhece? Ah? Não, de Daniel. Não. Então, disse que quando fui barrando a escalera, eu não cheguei lá a mitad. Me deu um pavor, e como assim? Eu escutava esses homens assim, com um remido fora dele normal. Senhor, tem misericórdia, Senhor, dessa gente que está aqui, Senhor, Senhor, Senhor. Algo que ela não suportou e saiu correndo. E Charles, eu sei quem é. Eu lo conosco, são meus amigos. Todos os predicadores evangelistas dos Estados Unidos, a média de conversão era entre 30% e 40%. Finney, 80%. Por causa da oração dessa estaca. E esses são estacas que entraram em Antioquia e seguiram o Carius de Deus. E mira o que passa. Barnabé vai enviado até Antioquia. Chega a Antioquia. Vê de cara. O que passa aqui? A primeira coisa? Versículo 22. Quando a igreja de Jerusalém se enterou que lhe havia passado, enviaram a Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu as pruebas da bendição de Deus, se llenou de alegria e alentou a todos os crentes que permanecessem fieles a los apóstolos. Não está escrito fieles a quem? Ao Senhor. Ninguém melhor do que Barnabé. Barnabé ou não? Bernabé, né? Para ser enviado a Jerusalém. Porque ele viveu em Chipre, como Pablo, se conviveu toda a sua vida com os gentiles. E quando chega na primeira igreja gentílica, não lavam as mãos, como os judios, parece uma desordem total. Não, Barnabé. Qual foi a única coisa que Barnabé viu? Que a graça do Senhor, não é assim? Estava sobre eles. Não é assim? E que é esse Barnabé? Agora está Bernabé em Antioquia e... aí está o Kairos de Deus. Essa é a oportunidade. Vou chamar Pablo. Não foi assim? Ou será que umas vezes hace aquelas coisas, Deus santo. Imagina se Barnabé, não, primeiro eu tenho que ir em Jerusalém, falar com os apóstolos, ver o que vai falar os apóstolos, o que vai falar a igreja, se de verdade eu tenho que ir para Tarso ou não buscar Pablo. Sabe que há coisas, irmãos, que não tem nem que ser. Amém? Barnabé não rompeu com a autoridade de nada, porque estava barro a unção de Deus. Ele era um homem que tinha visão como nenhum outros. Eu creio que é por isso que a igreja o enviou. Você vê que foi a igreja de Jerusalém que o enviou. Não foram os apóstolos. Os apóstolos, pela a igreja tem autoridade e enviou ele para Antioquia. Quem melhor do que ele? Sabia, porque foi o Espírito Santo que encomendou a Barnabé. Porque Bernabé foi o que entrou quando Pablo chega a Jerusalém, quem foi? Todos com medo. E Barnabé, vem cá, Pablito, vem cá aqui comigo. Vou te apresentar a igreja em Jerusalém. Não foi assim? E agora, mais uma vez, este homem é usado por Deus de uma maneira, porque primeiro são esses que entram em Antioquia, barrocários de Deus. Esses homens e mulheres nos que estavam aqui, creio também que entraram e foram ousados e predicaram, porque estão debaixo desse tempo de Deus preciso, cambiaram a história da humanidade. Cambiaram. Creio que, de pronto, vou poner até você um pouco exagerado, me perdonem. Creio que se nós todos estamos sentados aqui, pode ser que foi assim a evidência do que passou em Antioquia. Que coisa? E agora Barnabé chama Pablo. Vou a Tarso, a hora mesmo. E diz que chegando a Tarso, não disse que o encontrou? E chegando e buscando a Pablo,
Mira, e buscando a Pablo, não foi coisa fácil. Tinha mais de 200.000 habitantes. Gente que não acaba mais em Tasso. Alguns historiadores dizem que, como Barnabé hacía carpas, tinha o mesmo ofício de Pablo, onde ele foi? Vou onde está o mercado e vou buscar os tendeiros, os que hacen as carpas. E, claro, chegou ali e começou a indagar. Hoje, não conhece um calvito gordito assim? Que assim dizem que era a aparência de Pablo, né? Calvito, com o olho assim, um pouco assim, que tem um problema de vista, assim, que tinha, né? Então, sí, Pablo, sí, claro. Mira, está em tal Cali, tal, tu. Eu quero imaginando, irmão, a cara de Pablo. Quando chega Barnabé, já vou, em português já vou, né? Me vou. Já vou. E quando abre a porta assim, Pablo, meu amigo. Ui, creio que Pablo deve ter orado muito. Eu estava orando a Deus, claro. Pablo está 2 anos em Arábia, agora 2 anos 4 anos, em toda essa luta que tem dentro de seu coração. Pablo carga muito peso porque ele consentiu com a morte de muitos irmãos. Eu penso que isso foi algo que lo espinou muito. Então, que maravilha. Agora Pablo chega a Antioquia, o Espírito Santo separa esses 2 homens e o evangelho. Pero sabemos que depois, em um segundo viagem, segundo ou terceiro, no segundo viagem, Pablo e Barnabé, porque no primeiro Juan Marcos se foi, jovem. Sabe quem é Juan Marcos, verdade? Juan Marcos é aquele muchacho que está lá em uma savana, no Evangelho de Marcos, é o único que... Sim? Hã? Porque só ele vê, então se sai desnudo. Ele era filho de Maria, que era dona desse horto. Huerto, sim? Sobrino de Barnabé. E quando foi, no primeiro viagem, quando chegou em Panfilha de Pisídia, allá é um inferno de zancudos, mosquitos, malária e marquitos, hijo de mamá, de madre. Me foi. E Pablo, irmão, que tinha um caráter, lhe tocou muita cárcel. Porque não foi que o Senhor falou para Ananias? Ananias, tranquilo. Eu sei que é um boi brabo. Eu vou amansar esse boi. Esse boi vai quedar mansito, mansito. Porque quando o boi vai arando a terra, usa um aguirrão com a ponta de acero, e esse boi é noivo, é muito bravo, e quando ele coceia, uno vai e mete esse aguirrão entre as duas. Aqui, ó. E dói, e o boi queda. De um. E assim era Pablo. Tu lê as primeiras epístolas de Pablo. Lê Gálatas. Forte, verdade? Pero toma a epístola de Filemão. Ah, misericórdia. Tu vê? Que é esta? Quem é essa epístola? Quem está escrevendo aqui é Jesus Cristo. Não é possível? Não foi Pablo? E por fim, Barnabé tem ou não tem razão? Claro que tem razão, pois ele lá na segunda epístola de Timoteu, já com o coelho já para sacar da cabeça, e Pablo vai, por favor, me envia Marcos, porque me é muito útil. Barnabé tinha ou não tinha razão acerca de Juan Marcos? Mira a importância quando os ministérios têm que se respeitar um com o outro. Pablo tinha que entender que Barnabé tinha essa carga e essa visão profética profunda. Aunque ele era um maestro, também era um profeta, mas eu tinha que reconhecer que Barnabé tinha mais do que ele. Pero bueno, esse é o tempo de Deus e o nosso tempo também acabou. Amém? Hasta aí, e na outra oportunidade seguimos. Amém? Que coisa, verdade? Nosso Deus é tremendo.
Que o Senhor nos ajude, irmãos, a estar debaixo de su kairos. Oremos.